Em 13 de maio de 1888, o Senado do Império do Brasil aprovava uma das leis mais importantes da história brasileira, a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão. Não era apenas a liberdade que estava em jogo. Outro tema na mesa era a reforma agrária. O debate sobre a repartição das terras nacionais havia sido proposto pelo abolicionista André Rebouças, engenheiro negro de grande prestígio. Sua ideia era criar um imposto sobre fazendas improdutivas e distribuir as terras para ex-escravos. O político Joaquim Nabuco, também abolicionista, apoiou a ideia. Já fazendeiros, republicanos e mesmo abolicionistas mais moderados ficaram em polvorosa. A maior parte do movimento republicano fechou com os latifundiários para não mexer na propriedade rural. Foi aí que veio a aprovação da Lei Áurea, sem nenhuma compensação ou alternativa para os libertos se inserirem no novo Brasil livre. No final, a ideia de reforma agrária capotou. Os negros partiram dali sem terra, sem comida, sem dinheiro, sem sapatos, vestidos em roupas velhas de algodão grosso. Naquela dispersão miserável começava a liberdade. De acordo com os termos da abolição de 13 de maio de 1888, há 135 anos atrás, a lei oficializou o princípio jurídico da igualdade. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil e foi sancionada em 13 de maio de 1888. Ela foi o resultado de um projeto que tramitou rapidamente, estabelecendo a abolição da escravatura e garantindo a libertação de mais de 700 mil escravizados no Brasil. Os então donos de escravos não receberam nenhuma indenização. Essa lei foi resultado da pressão exercida pelo movimento abolicionista na década de 1880, que atuava de diversas formas. A população brasileira abraçou a causa abolicionista e os escravizados lutaram arduamente, rebelando-se contra a escravidão. Os libertos não receberam nenhuma assistência do governo após essa lei. A lei foi resultado de um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Augusto da Silva em 11 de maio de 1888. A aprovação do projeto foi rápida, demonstrando a urgência da abolição da escravatura no Brasil, o último país do Ocidente a fazer isso. A lei foi sancionada pela princesa Isabel, herdeira do trono e princesa em exercício na ocasião, pois o imperador Dom Pedro II havia viajado para a Europa para cuidar de sua saúde debilitada. Em 1888, o Brasil possuía cerca de 720 mil escravos que ganharam sua liberdade, mas não receberam nenhum incentivo do governo para serem introduzidos na sociedade. A abolição do trabalho escravizado por meio da Lei Áurea foi resultado da luta popular que reuniu o movimento abolicionista, a sociedade civil e a população negra. A abolição da escravatura foi resultado do engajamento político de parcelas consideráveis da população brasileira pelo fim do trabalho escravizado no Brasil. Havia um apoio considerável à causa abolicionistas nas grandes cidades, e o movimento abolicionista estava cada vez maior e mais ousado nas suas ações contra a escravidão. Apesar desse crescimento, a causa abolicionista ainda não tinha a força política necessária, principalmente porque as elites políticas do Brasil eram aliadas dos interesses dos escravocratas. O avanço da causa no país foi lento e realizado por meio de pequenas concessões dos escravocratas. Esse cenário se deu porque não havia interesse político para que a escravidão fosse encerrada. Entretanto, a pressão popular, o temor de uma guerra civil, das rebeliões de escravos e um possível isolamento internacional do Brasil foram fatores que pesaram a favor da abolição da escravatura na década de 1880. O lento processo de abolição se iniciou em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, que
que proibiu o tráfico de escravos para o país. Essa lei deu início ao processo, mas os grandes proprietários escravocratas agiram para fazer com que ele fosse o mais lento possível. Nesse processo foi aprovada a Lei do Ventre Livre, em 1871, que estabeleceu que todos os filhos de escravizados nascidos a partir de 1871 seriam considerados livres, conquistando plenamente a sua liberdade com 8 anos ou com 21 anos. No primeiro caso, o dono da mãe dos escravos libertos receberia uma indenização. No segundo, não haveria indenização. Outro dispositivo desse processo foi a Lei dos Sexagenários, de 1885, que determinou que os escravos com mais de 60 anos deveriam conquistar sua liberdade, devendo antes disso trabalhar durante 3 anos a título de indenização. Essas pessoas deveriam ser libertas obrigatoriamente até os 65 anos de idade. Essa lei foi considerada um retrocesso pelos abolicionistas, pois foi entendida como uma manobra dos escravocratas para barrar o avanço da causa. Entretanto, na década de 1880, o abolicionismo ganhou uma enorme força. Em 1884, por exemplo, o trabalho escravizado já havia sido abolido no Amazonas e no Ceará. O movimento abolicionista realizava eventos públicos, entregava panfletos, mobilizava a população, acionava a justiça para defender escravizados, incentivava a fuga deles, dava abrigo para os foragidos e o transportava para o Ceará. A ação do movimento foi crucial para o sucesso da causa. A mobilização popular demonstrando apoio ao abolicionismo e a luta dos escravizados que se rebelavam, fugiam e formavam quilombos também foram de suma importância para o sucesso do abolicionismo no Brasil. Em 1888, a situação era insustentável e, para garantir a estabilidade do país, evitar o isolamento internacional e impedir que o abolicionismo avançasse em causas como a reforma agrária, a Lei Áurea foi aprovada. O fato de a princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea, determinando a abolição da escravidão no Brasil, fez com que muitos entendessem que ela teve participação real no processo, o que não é verdade. A princesa ficou conhecida por ter tido pouco interesse pela política brasileira, mantendo-se alheia aos detalhes nesse sentido. Sua prioridade era sua vida privada e sua própria família. Não foi diferente no caso do abolicionismo, e seu interesse e participação nele foi muito tímido. Apesar de ter dado poucas e limitadas demonstrações de apoio à causa abolicionista, ela possuiu escravos ao longo de sua vida. Os relatos da princesa ainda demonstram que ela não tinha preocupações acerca do bem-estar dos escravizados que a rodeavam. Apesar de recebida com grande euforia pela população brasileira, a Lei Áurea não veio acompanhada de nenhuma iniciativa para garantir a integração dos ex-escravizados à sociedade brasileira. Grandes celebrações aconteceram em cidades como Rio de Janeiro e Salvador por dias, mas a realidade foi desalentadora. Os recém-libertos não receberam terras ou qualquer auxílio e não tiveram acesso à educação. Além disso, o forte racismo presente na sociedade brasileira fez com que eles não tivessem grandes oportunidades de emprego. Dessa forma, a população de ex-escravizados se tornou um grupo marginalizado em nossa sociedade. Setores agrícolas e conservadores do Brasil foram contrários ao fim da escravidão, pois isso lhes tiraria a mão de obra barata, que permitia que lucrassem muito, já que não pagavam salários aos escravos. Esses setores defendiam que o fim da escravidão seriam ruins para o país e para a economia. Enfim, muitos escravos comemoraram a Lei Áurea, mas muitos também ficaram sem emprego e sem moradia. A lei não resolveu todos os problemas dos negros no Brasil, que continuaram sofrendo com o racismo e a discriminação.